Boa tarde a todos. É um prazer enorme ter a presença de vocês aqui, mesmo que virtualmente. Acredito que em breve esse encontro será no Instituto Federal, Campus Maracanaú, tá? Olha, eu gostaria de contar uma breve história sobre a vida do professor Carlos Gomes. O professor Carlos Gomes, ele é natural do Ceará, mas foi criado no Rio Grande do Norte, mais precisamente em Natal, e ele fez bacharelado em matemática na Universidade Federal de Natal, fez mestrado em matemática aplicada pela mesma universidade. Em seguida, ele foi para São Paulo e fez doutorado em matemática pura, mais precisamente na área de álgebra, tá certo? E ele fez, nesse doutorado, alguns estágios. Ele fez um estágio de 6 meses, mais ou menos, na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Também fez um outro estágio na Universidade de Camille Jordan, em Lyon, na França. O professor Carlos, ele tem interesse em álgebra, mais precisamente em álgebras de Lie, módulos de Gelfand-Settler, módulos de peso. Ele também tem interesse nas áreas de geometria diferencial, tem alguns papers nessas duas áreas. Também é apaixonado por Olimpíada de Matemática, como palestrante da semana passada. Ele também tem uma diversão, um hobby, que é escrever livros. Ele tem 8 livros publicados, tanto do ensino médio quanto do ensino superior, como probabilidade estatística, Olimpíadas de Matemática, teoria dos números e etc. O professor Carlos Gomes é um homem apaixonado pela matemática, como todos que o conhecem. É um prazer enorme, professor, tê-lo aqui conosco, e eu passo a palavra ao senhor. Ô, professor Ivo, obrigado. Nem minha mãe fala tão bem de mim assim, viu? Muito obrigado pelas palavras elogiosas. É um prazer, queria dar boa tarde a todos e dizer que é um prazer gigantesco para mim fazer esse encontro, mesmo virtual, né? Desde que eu reencontrei o Eurípides em São Paulo, né? Eu conheci o Eurípides aí no Ceará, na UFC. Antes de ir para São Paulo, eu fiz uma parte do doutorado aí na UFC, há bastante tempo. Aí depois, anos depois, encontrei Eurípides em São Paulo. E desde então, nós nunca paramos nossa parceria. Ele também, assim como eu, é um louco por matemática, né? E ele me fez esse convite de fazer essa palestra com vocês. Na verdade, ele já vem me convidando há muito tempo para ir fazer uma visita aí no IF de Maracanaú. E eu prometo mais uma vez que assim que possível estarei aí com o maior prazer. Mas hoje vou fazer esse encontro virtual com vocês. Então, o Eurípides me falou sobre essa palestra e pediu para que eu escolhesse um tema que fosse, ao mesmo tempo, cativante e que pudesse ser acessível, né, a todas as pessoas, desde alunos a, evidentemente, professores. Eu sempre gosto, eu estava aqui conversando com o Carlos Henrique, o Eurípides, o Davi, antes daqui de começar a palestra, eu sempre gosto, quando vou fazer uma palestra, de escolher um tema que tenha exatamente essas características, um tema que seja cativante e que, em segundo plano, seja um tema que, em geral, não é tratado nos cursos regulares, mesmo nos cursos de graduação e até mesmo de pós-graduação em matemática. Eu vou falar hoje para vocês sobre um teorema chamado Teorema das Quatro Cores. Vou contar um pouco do panorama histórico do surgimento desse problema e o desenvolvimento das ideias que culminaram com a sua demonstração em 1976, não é? E há uma curiosidade muito específica sobre esse teorema, que até hoje não se conhece uma demonstração sem a utilização do computador. E aí fica já de cara a primeira pergunta, mas vale isso, Arnaldo, né? A demonstração feita por um computador? O computador foi utilizado para analisar centenas de casos de possibilidades
e eu vou contar essa história direitinho para vocês, tá bom? Então eu tenho uns slides aqui, que eu apresentei essa palestra aqui na UFRN, agora em fevereiro, no encontro que houve aqui do Profimate. Estou dando aula no Profimate aqui na UFRN também, houve um encontro dos ex-alunos e eu apresentei essa palestra e vou aproveitar aqui os slides com vocês. Eu vou compartilhar aqui a tela. Deixa eu só compartilhar aqui. Tá aqui, apresentar. Uma janela, vamos lá. Então, eu vou compartilhar com vocês a tela. Vê se está aparecendo para vocês aí, não. Apenas 4 cores são realmente suficientes? Vocês conseguem ver? Tá aparecendo, viu, professor? Tá aparecendo. Pronto. Legal. Então, eu vou começar. Então, eu vou mostrar muito mais a tela do que a minha pessoa. Eu vou falando aqui e vocês vão anotando as perguntas e no final nós vamos ter um espaço aí para um bate-papo. Então, como eu já adiantei, existe o chamado Teorema das 4 cores. E eu fiz aqui um questionamento, como título da palestra, se apenas 4 cores são realmente suficientes. E vocês vão entender o porquê da minha pergunta. Então, vamos fazer uma breve introdução histórica do problema, falar um pouco das generalizações do problema, da solução que foi dada nos meados dos anos 70, e vou dar algumas sugestões de leituras no final, tá bom? Então, vamos lá. Então, para falar um pouquinho sobre a origem do problema, o problema inicia com esse matemático, que não é um matemático bem conhecido, tá certo? Aqui na palestra presencial que eu dei sobre isso, eu fiz o questionamento lá se alguém conhecia, tinham 100 e poucas pessoas, e ninguém se manifestou como eu já esperava. Esse cidadão é o Francis Guthrie, um cidadão inglês que viveu nesse período aí de 1831 a 1899, e o problema surge a partir dele. Só algumas curiosidades sobre esse cara, para você ter uma noção da diversidade de interesses dele. Foi bacharel em matemática no College of London. Também tirou o bacharelado em Direito na mesma universidade, 2 anos depois. E depois ele migrou para a África do Sul, morando na cidade de Cape Town, onde ele trabalhou como botânico. Isso já revela um pouco da diversidade de interesses do Francis. Em 1852, quando Francis Guthrie tentava colorir os vários distritos do mapa da Inglaterra, de tal modo que 2 distritos vizinhos não tivessem a mesma cor, ele percebeu que 4 cores eram suficientes para fazer essa pintura. Então, meio como talvez um passatempo, ele começou a colorir um mapa da Inglaterra e percebeu que 4 cores eram suficientes para pintar o mapa sem deixar com que 2 distritos, 2 regiões vizinhas, e aqui eu paro para definir o que é que eu chamo de vizinhos, né? 2 regiões são ditas vizinhas se entre elas há uma fronteira, uma linha fronteira, tá certo? Uma linha de separação. E 4 cores eram suficientes, pelo menos para aquele mapa que ele tinha em mãos naquele momento. Aqui eu coloquei essa figura, não vou falar muito sobre ela, mas essa aqui é a chamada projeção estereográfica, que é uma maneira de projetar a esfera sobre um plano, tá certo? A partir do polo, você pega um ponto qualquer sobre a esfera e a partir do polo norte você liga uma reta a partir do polo norte com aquele ponto. Para cada ponto na esfera vai ter uma imagem aqui embaixo, dessa maneira você consegue projetar mapas na esfera sobre o plano. Chama-se projeção estereográfica. Aqui tem apenas uma ilustração de que um mapa simples, onde 4 cores são realmente suficientes para fazer a pintura, sem deixar com que 2 regiões vizinhas tenham a mesma cor. Apenas uma ilustração. Eu coloquei essa figura aqui, e ela há um motivo de estar aqui. Isso é a projeção estereográfica, mas eu coloquei essa figura aqui para convidar vocês a assistir uma série de vídeos incríveis que estão no YouTube, inclusive, se não me falha a memória, com legenda em português já, que chama-se Dimensions. São 8 vídeos, se não me engano, que falam sobre
muitas coisas, entre as muitas coisas, a projeção estereográfica, e são vídeos feitos por um matemático francês chamado Etienne Gilles, que é um dos principais matemáticos, uma liderança da matemática francesa, além de um matemático, um pesquisador super renomado de ponta, ele é um dos melhores divulgadores de matemática, vale a pena. Depois eu posso colocar no final o endereço direitinho, mas chama-se Dimensions. É incrível, vale muito a pena assistir. Bem, então, um exemplo. Dado um mapa no plano, qual o número mínimo de cores necessárias para pintar o mapa sem que dois países vizinhos tenham a mesma cor? Essa foi a questão. Aqui tem uma outra ilustração com o mapa mundi. Mais uma vez, 4 cores foram suficientes para pintar o mapa mundi, sem deixar com que duas regiões que têm uma fronteira em comum tenham a mesma cor. Tá certo? É só mais um exemplo. Depois de ter refletido sobre o problema, o Francis apresentou ao seu irmão mais velho, Frederick, e conjecturou que qualquer mapa plano, qualquer mapa que pudesse ser projetado no plano, poderia ser colorido com apenas 4 cores, lançando a seguinte conjectura. Então aí nasceu a conjectura, que até então ele não tinha certeza, que ficou conhecido, apesar de uma conjectura, com o nome, naquela época, uma conjectura com o nome de Teorema das 4 cores. E a conjectura era, para qualquer mapa sobre o globo terrestre, e, portanto, que pode ser projetado sobre o plano via a projeção estereográfica, 4 cores são suficientes para colori-lo, sem que duas regiões adjacentes, né, duas regiões que têm uma fronteira em comum, tenham a mesma cor. Então, esse foi o problema que o Francis apresentou ao seu irmão mais velho, Frederick. Em 23 de outubro de 1852, né, é bastante curioso que se tenha essa data tão precisa, eu vi isso no livro, depois eu vou citar o livro no final. Frederick apresentou a conjectura do seu irmão mais novo, aqui eu coloquei mais velho, irmão mais novo, Frederick era mais velho, ao professor De Morgan, tem 2D aqui, é só De Morgan. Então, o irmão mais velho de Francis, o Frederick, tinha como professor nada mais, nada menos do que Augustus De Morgan, um dos maiores matemáticos ingleses, né, de grande destaque, e o Frederick, irmão do Francis, tinha o De Morgan como professor e apresentou o problema ao De Morgan. Seu irmão, aí aqui eu troquei de novo, seu irmão mais velho, no caso Frederick, era aluno do famoso matemático inglês Augusto De Morgan. Aqui a foto do Morgan, do Augusto De Morgan, extraordinário matemático inglês, matemático destacadíssimo no campo da teoria de conjuntos, lógica, enfim. Morgan, muito entusiasmado, e no mesmo dia escreveu uma carta a Sir William Rowan Hamilton, na qual explicava o problema. O Hamilton é outro matemático extraordinário, tá certo? Cujo, digamos assim, o trabalho mais conhecido é a criação dos quatérnios, né, que é uma espécie de, como se fosse um corpo, só que não é comutativo, mas não é isso que nós vamos falar hoje, tá certo? É quase um corpo. O Hamilton, o fato era que um matemático de destaque naquela época. Então, o De Morgan, gostando muito do problema, apresentou o problema ao Hamilton para ver se o Hamilton daria alguma solução. O Hamilton é essa figurinha, vocês podem ver que ele não tem a cara muito simpática, né? Então, ele recebeu o problema e essa carta encontra-se hoje ainda conservada nos arquivos do Trinity College em Dublin. Então, tem aí a cópia da carta, né? O scan da carta, que De Morgan escreveu para Hamilton, propondo o problema, propondo a conjectura. Mas aconteceu um fato curioso. Hamilton não achou o problema interessante, não se interessou pelo problema, não porque o problema talvez não fosse realmente interessante, mas talvez ele tivesse motivado com outras coisas na época, tá certo? E isso ocorre mais ou menos na época do desenvolvimento da teoria dos quatérnios, talvez ele estivesse muito ocupado com os quatérnios e não deu muita bola para o problema. Nos tempos que seguiram,
foi sobretudo através de De Morgan que a comunidade científica tomou o conhecimento da conjectura das 4 cores. Com o desinteresse de Hamilton, De Morgan se debruça sobre o problema e começa a divulgar o problema entre outros cientistas, entre outros matemáticos. E anos depois surge esse cara. Esse cara é um outro matemático muito famoso, é o Arthur Cayley, que é considerado o pai da teoria dos grupos. Em 13 de julho de 1878, perceba, já bem depois, né, o problema havia sido proposto no início dos anos 50, tá certo? São quase 30 anos depois. Arthur Cayley indagava na seção de matemática da Royal Society se porventura alguém já havia submetido uma solução da conjectura das 4 cores. Então, em 1878, o Cayley relembra desse problema e pergunta se alguém, por acaso, já tinha publicado alguma solução. E aí aparece esse outro cidadão, chamado Alfred Bray Camp. Em 1879, Camp, aluno de Cayley, publicou uma demonstração completa do teorema das 4 cores no American Journal of Mathematics. Então, em 1879, apareceu a primeira demonstração de que realmente 4 cores são suficientes para pintar qualquer mapa que pode ser projetado no plano, sem que 2 regiões vizinhas apresentem a mesma cor. Portanto, em 1879, considerava-se definitivamente estabelecido o teorema das 4 cores. Só que o mundo não é perfeito. Pouquinho depois, surge esse cara, Percy John Heywood. Essa crença que o teorema estava demonstrado durou 11 anos, até que em 1890, esse cidadão chamado Percy John Heywood provou que a demonstração de Kemp tinha um erro. Então, por 11 anos, tá certo? O teorema tinha sido tido como demonstrado corretamente, e esse cara talvez foi tentar entender as passagens da demonstração e encontrou um erro. No mesmo artigo, Heywood lamentava não ter sido capaz de obter nenhuma demonstração alternativa do teorema. Ele identificou o erro, mas ele não conseguiu corrigir. Conseguiu, no entanto, dar mais um passo positivo. Ele provou o teorema das 5 cores. Então, Heywood, tá certo? Em 1890, ele não consegue corrigir o erro que ele encontrou na demonstração anterior, de 11 anos antes, mas, entretanto, ele diz, 4 eu não consigo, mas 5 cores eu consigo. E a prova do teorema das 5 cores é um exercício de indução. Tá certo? É um exercício relativamente simples de indução. Dá para se apresentar sem dúvida nenhuma, sem nenhum exagero. Você consegue apresentar em qualquer turma que os alunos dominem a técnica de demonstração por indução. Certo? Tem um argumento um pouquinho sutil, mas é plenamente possível. É uma prova simples. Então, Heywood, em 1890, prova o teorema das 5 cores. Com 5 cores é possível pintar qualquer mapa plano, sem deixar 2 regiões que têm uma fronteira em comum com a mesma cor. Heywood estudou também a questão do número de cores necessárias para colorir mapas sobre vários tipos de superfícies fechadas. Para além da esfera, as chamadas superfícies esféricas com asas. Essas questões também já haviam sido abordadas por Kemp no artigo de 11 anos antes. Então, o problema, reparem bem, começou com Guthrie, em 1852, tentando pintar mapas no plano. Via a projeção estereográfica, que é aquela figura que eu mostrei da esfera, você consegue projetar mapas da superfície esférica sobre o plano. E aí surge a seguinte questão: e se a superfície não for esférica? Existem superfícies que não são esféricas. Eu desenhei aqui algumas que são chamadas superfícies compactas. Para quem não conhece esse conceito de compacta, uma maneira intuitiva de imaginar que a superfície é compacta, eu costumo dizer que você consegue embalá-la para presente, você consegue colocar ela dentro de uma caixa, tá certo? Uma superfície que você consegue embalar ela dentro de uma caixa, é isso que você deve imaginar como compacta.
Então, você pode ter a esfera, que nós chamamos aqui de S0, tem aqui S1, que é a esfera com uma asa, tá certo? Tem aqui S2, que são a esfera com duas asas, S3 com três asas, tá bom? Ou se não, no lugar de asas, você pode olhar para esses buracos. Inclusive, o número de buracos é o que nós chamamos de gênero. Há um teorema, que eu coloquei aqui de maneira muito resumida, que é o teorema das superfícies orientáveis compactas. Toda superfície compacta orientável de gênero P, gênero é o número de buracos, número de asas, número de buracos. É homeomorfa, quer dizer, pode ser deformada em uma das superfícies a seguir. Por exemplo, se você tem essa primeira superfície aqui, onde eu estou passando o mouse, você pode, imagina que ela fosse de borracha, você poderia inflá-la até ela se transformar numa esfera. Você tem essa outra superfície aqui, meio parecida com uma xícara, né, com uma asa. Se você inflá-la, ela pode ser transformada nessa superfície aqui, que se chama de toro, que é como se fosse a câmara de ar. Essa com duas asas, dois buracos, né, é o bitoro, e assim por diante. Então, as superfícies compactas, elas podem ser enquadradas nessa lista, tá certo? A esfera, que aqui tem gênero 0, o P é o gênero, né? Número de buracos, o toro, gênero 1, o bitoro, gênero 2, e assim por diante. Hild deu uma contribuição relevante no estudo desses problemas, e, surpreendentemente, eles foram resolvidos antes do teorema das quatro cores. Aí aqui eu paro para falar um pouco mais devagar. Veja. Nós estávamos querendo demonstrar o teorema das quatro cores, segundo o qual todo mapa sobre a superfície terrestre, e, portanto, que pode ser projetado no plano via a projeção estereográfica, poderia ser pintado usando quatro cores, sem deixar duas regiões vizinhas com a mesma cor. E agora, o problema está sendo posto não para mapas sobre esferas, mas mapas sobre superfícies quaisquer. Esferas ou as chamadas esferas com asas, que nós já vimos aí no slide anterior, que são equivalentes, digamos assim, ao toro, ao bitoro, não é? E aí, se você tem um mapa sobre uma dessas superfícies, quantas cores são necessárias para pintar o mapa, respeitando aquela antiga condição de não deixar duas regiões vizinhas com a mesma cor? Por exemplo, em um toro, que é a câmara de ar. Se você fizer um mapa aqui em cima do toro, um mapa qualquer, tá certo? Quantas cores, no mínimo, são suficientes para fazer a pintura? Surpreendentemente, esse problema, no caso de superfícies mais gerais, foi resolvido antes do caso mais simples, teoricamente, que seria o caso da esfera. Ele fez o uso de teoria dos grafos. Eu não vou falar aqui, eu vou só citar o que é um grafo. Você pega um mapa, imagina aqui, vocês estão vendo aqui bem clarinho o mapa. Em cada distrito do mapa, você marca um ponto e você liga esses pontos através de linhas que são chamadas de arestas. Isso é o que se chama de grafo, tá certo? E no lugar de estudar o mapa em si, você estuda o grafo associado a esse mapa. Essa foi a ferramenta que ele utilizou. Aí aqui eu faço uma definição. Chama-se número cromático de uma superfície S e designa-se, eu vou designar por gama de S, ao número mínimo de cores necessárias para colorir qualquer mapa sobre S. Então, eu vou chamar de número cromático da superfície, S, esse número gama de S, que corresponde ao número mínimo de cores necessárias para colorir qualquer mapa sobre aquela superfície. O quadro a seguir indica o número cromático de SP para P de 1 a 9. Lembrando que esse P é o gênero, é o número de buracos que a superfície tem. Então, por exemplo, se P é igual a 1, no caso, um buraco, que seria o toro, a câmara de ar, são necessárias 7 cores. Se P é 2, são necessárias 8 cores. Se P é 3, são necessárias 9 cores. Até que se P é 9, por exemplo, uma superfície com 9 buracos, são necessárias 13 cores. Nesse contexto, o teorema das quatro cores podia ser enunciado da seguinte forma. Teorema das quatro cores. O número cromático de S0 é 4. Concorda?
O que é o número cromático? O número cromático é o menor número de cores necessárias para pintar um mapa sobre a superfície. No caso da esfera, que nós chamamos de S0, 0 é o número de buracos, a esfera não tem buraco, então o número cromático seria 4. Então essa é apenas uma outra maneira de anunciar o teorema, tá certo? O teorema das 4 cores, para todos os mapas com um número de países menor ou igual do que um dado N. Aqui tem uma tabela, tá certo? Aonde eu apresento nessa tabela o teorema das 4 cores para todos os mapas com um número de países menor ou igual do que N. Então, por exemplo, em 1920, Philip Franklin tinha provado, tá certo, que para um mapa que tem no máximo 25 países, o teorema das 4 cores funciona. Se você vai em cima da esfera e desenha um mapa com no máximo 25 países, então 4 cores são suficientes para pintar o mapa, respeitando aquelas condições de deixar 2 países vizinhos, 2 regiões vizinhas sem a mesma cor, tá certo? Em 1826, esse outro cara chamado Reynolds provou que qualquer mapa sobre a esfera, com até 27 países, consegue ser pintado com 4 cores. Em 1936, Philip Franklin provou que qualquer mapa com até 31 países pode ser pintado com 4 cores sobre a esfera. E em 1938, esse cidadão chamado C.E. Wynne provou que qualquer mapa com até 40 regiões, 40 países, pode ser pintado com 4 cores. Isso aqui sobre a esfera, certo? Então você vê que em 1938, o problema tinha evoluído ainda muito pouco, porque você só tinha a certeza que daria para pintar com 4 cores mapas que tivessem até, no máximo, 40 países. E a conjectura era geral. Mas aí veja o que aconteceu. Heawood descobriu que para uma superfície de gênero P, P é o número de buracos, aonde esse P é maior ou igual do que 1, o número cromático da superfície satisfaz a desigualdade. Então, Heawood conseguiu provar, tá certo, que o número cromático para uma superfície com P buracos é sempre menor ou igual do que esse colchetezinho aqui, é a parte inteira. Perceba que tem um colchetezinho só na parte de baixo, é a parte inteira do número. É a parte inteira desse número, 7 mais raiz de 48P mais 1 sobre 2, onde esse P é o número de buracos, certo? Isso foi um fato provado por Heawood. Heawood tinha a impressão do que o que ocorria de fato era igualdade, mas ele não conseguiu demonstrar isso. No seu artigo original, ele prova que o número cromático para uma superfície com P buracos é menor ou igual do que essa quantidade. Ele suspeitava que era igual, mas não conseguiu dar uma prova. Finalmente, em 1968, Ringel e Youngs provaram que já Heawood intuíra, ou seja, provaram que para uma superfície de gênero P tem-se a igualdade. Então, em 1968, esses dois matemáticos, Ringel e Youngs, conseguiram provar que ocorre de fato a igualdade. Agora, perceba um detalhe, essa fórmula ela foi demonstrada no caso em que P é maior ou igual do que 1, certo? E o caso original, que é o caso que surgiu lá em 1852, é o caso da esfera, que não tem buraco. Seria o caso P igual a 0, que a demonstração que foi feita não contemplava. É um fato surpreendente, né? É um fato muito surpreendente que a técnica tenha deixado de fora só um caso, que é o caso da esfera. Então, em 1968, estava estabelecida uma fórmula fechada que dava o número cromático de uma superfície de gênero P maior ou igual do que 1. Aqui, só para ilustrar melhor o que eu estou dizendo, aqui tem um toro, tem um mapa sobre o toro que está pintado. Se eu aplicar aquela fórmula, aqui está digitado errado, aqui é o gama, tá? Que é gama de S1. S1 é o toro, que tem um buraco. Se eu aplicar a fórmula, 7 mais raiz quadrada de 48 vezes 1, esse 1 aqui é o P, né? Mais 1, dividido por 2.
Então, se você fizer a conta aqui, vai dar 7 mais raiz de 49, que é 7, 14 sobre 2 dá 7. A parte inteira de 7 é 7. Então, no caso do toro, o número cromático é 7. Significa dizer que qualquer mapa desenhado sobre o toro consegue ser pintado com, no máximo, 7 cores, sem deixar 2 países vizinhos com a mesma cor. Aqui tem uma ilustração do bitoro. Aplicando a mesma fórmula, no caso do bitoro, agora são 2 buracos. Eu coloquei aqui, ó, P igual a 2 e fiz as contas. O número cromático dá 8. Quando você faz essa conta aqui, ela dá 8,42, mas a parte inteira é 8. Então, qualquer mapa sobre o bitoro pode ser pintado com 8 cores, respeitando aquelas condições de não deixar 2 regiões vizinhas com a mesma cor. Tá? Como na palestra tinha lá no Profimat, e aqui eu sei também que tem alguns geômetras, né, como o Eurípides, e talvez o professor Edson Sampaio esteja por aí também, seria natural se perguntar, no caso das superfícies não orientáveis, a fórmula funciona? Porque essa fórmula foi deduzida no caso das superfícies orientáveis, que fazem parte daquela lista. As não orientáveis estão numa outra lista que eu não coloquei lá. No caso das superfícies não orientáveis, a fórmula quase funciona. Você define a característica de Euler como sendo esse Xi, né? É 2 menos 2G. Esse G aqui é o P, tá? É o gênero, é o número de buracos. E você consegue dar uma fórmula para o número cromático de uma superfície não orientável, tá certo? Em termos desse Xi, que é a chamada característica de Euler-Poincaré, que é 2 menos 2 vezes o número de buracos. Por que quase? A única exceção de que mesmo nas não orientáveis não funciona foi descoberta por Philip Franklin, em 1831. E a exceção é a garrafa de Klein, que tem característica de Euler-Poincaré 0. Quando você aplica a fórmula, certo? Substitui a característica de Euler-Poincaré, que é 0, para essa superfície, na fórmula, você encontra 7. Em 1930, em 1930, Franklin provou que, nesse caso, 6 cores são suficientes. É a única exceção. Então, é muito curioso. A fórmula funciona em todas as orientáveis, em quase todas as não orientáveis, exceto na garrafa de Klein, que a fórmula dá 7 e Franklin mostrou que 6 cores eram suficientes. Mas, mesmo assim, o caso original, que é o caso em que a superfície tem gênero 0 na esfera, ainda não tinha sido contemplado. Então, aqui eu fiz a fórmula na faixa de Möbius, é apenas uma aplicação direta da fórmula, mostrando que 6 cores são suficientes para pintar qualquer mapa na faixa de Möbius, com aquela restrição de 2 regiões vizinhas não terem a mesma cor, tá certo? Deve-se notar que o teorema das 4 cores, que só veio a ser provado mais tarde, estabelecendo o final... Deixa eu explicar melhor isso. A técnica usada para demonstrar essa fórmula não contemplava a esfera. Apesar da técnica utilizada não contemplar a esfera, se eu fechasse os olhos para a técnica e eu aplicasse a fórmula, no caso da esfera, aqui eu vou atrapalhar um pouquinho vocês, que eu coloquei uma fórmula que está em função da característica de Euler, né? E aqui eu usei outra que está em função do número de buracos. Aqui foi um erro meu, tá? Não é que esteja errada a fórmula, mas eu copiei uma fórmula e usei a outra. O fato é que se eu pegar aquela fórmula e utilizar, fechar os olhos para demonstração, e vou testar se quando eu coloco P igual a 0 funciona. Se eu pego aquela fórmula e coloco P igual a 0, dá 4. A fórmula funciona, apesar de que a técnica da demonstração não cobria o caso da esfera. É uma coisa muito curiosa, né? A fórmula funciona, entretanto, a demonstração não cobria o caso da esfera. Era isso. Aí o tempo passa e surge esse cidadão. Esse é bem conhecido, acho que para todos os professores, não sei para os alunos, esse cidadão é o Martin Gardner. É um divulgador da matemática
norte-americano, se não me engano. Por muitos anos ele tinha uma coluna na revista American, na revista Scientific American, que é o equivalente da Super Interessante nos Estados Unidos. Acho que tem até aqui no Brasil, por um momento essa revista ela foi publicada aqui no Brasil, não sei se ainda é. E esse cara, ele era um divulgador, um dos maiores divulgadores de matemática do século passado, e mantinha essa coluna na revista Scientific American. Em 1975, um ano antes da demonstração do Teorema das Quatro Cores, que até então estava aberto, sabia-se todos os casos, menos o caso da esfera. Na revista Scientific American, Martin Gardner sugere um mapa plano que supostamente não poderia ser pintado com 4 cores, sem deixar 2 regiões vizinhas com a mesma cor. Esse foi o mapa que não foi feito pelo Martin Gardner. Ele recebeu uma carta de um cidadão chamado M.C. Gregor, que, segundo ele, não dava para pintar respeitando as condições de deixar 2 regiões vizinhas com cores diferentes, com apenas 4 cores. No mês foi publicado na revista esse desafio e no mês seguinte alguém deu uma solução. Aqui mostra que não é verdade. O mapa pode ser pintado com 4 cores sem deixar 2 regiões vizinhas com a mesma cor e aí o teorema continua vivo. Não é? Pensava-se em 1975 que tinha se achado um contra-exemplo, mas não. Eis aí a pintura que é possível realmente com 4 cores pintar também esse mapa. Finalmente, em 1976, após 124 anos, com a ajuda de um computador IBM 360 em Urbana, Illinois, Kenneth Appel e Wolfgang Haken apresentaram a demonstração do Teorema das Quatro Cores. Foram necessárias mais de 1000 horas de computação. Deixa eu parar um pouco para explicar a vocês onde o computador entra. Eu falei rapidamente, durante o meu percurso aí na apresentação, que a cada mapa eles associavam um grafo, que era um conjunto de pontos ligados por certos segmentos, por certas arestas, né? Então, para se demonstrar o Teorema das Quatro Cores, eles conseguiam reduzir as infinitas possibilidades de mapas a cerca de 1.800 famílias de grafos. E eles utilizaram esses computadores, eles utilizaram esse programa de computador para analisar todas as possíveis combinações nesses mais de 1.800 tipos de grafos. Tá certo? A técnica da demonstração é toda baseada em coisas válidas, em coisas lógicas, tá certo? Em argumentos sólidos. Só que chega-se um ponto da demonstração que o número de cálculos é exorbitante para se fazer na mão. E foi aí que eles fizeram um programa de computador, onde esse programa foi utilizado para fazer esses cálculos, tá certo? Que contemplavam mais de 1.800 possibilidades. É como se você quando vai resolver um problema de combinatória, às vezes você não tem que quebrar em vários casos, dependendo do problema, né? Ah, se o número estiver aqui, se o zero estiver na primeira posição. Então, é como se fosse uma coisa como essa. Eles precisavam, para demonstrar o teorema, num certo ponto da demonstração, quebrar em cerca de 1.800 casos. E aí eles utilizaram um computador para fazer a verificação de todos esses casos. Então, aqui tem a foto dos dois, do Appel e do Haken, possivelmente analisando aí alguma coisa sobre o problema. Essa foto é clássica. Em agosto de 1994, Paul Seymour apresentou uma prova simplificada do Teorema das Quatro Cores, cuja formulação foi o resultado de um trabalho em conjunto com Neil Robertson e Daniel Sanders e Robin Thomas. Eles também não conseguiram dispensar o uso do computador, mas eles demoraram menos de um dia. Eles não, o computador. Aqueles 1.800 casos, eles reduziram para cerca de 800. E esse aqui é o Paul Seymour, né? Que, se não me falha a memória, deu até uma conferência em um dos congressos internacionais de matemática falando sobre isso. Então, eles conseguiram reduzir bastante o cálculo
o número de possibilidades, mas o cálculo ainda é desumano até os dias atuais. A questão de construir uma demonstração que não necessite do auxílio de computadores continua em aberto. Então, até hoje, não se tem uma demonstração, tá certo? Que não se passe, no final da demonstração, pelo uso dos computadores. E isso é um problema para jovens. Como dizia o velho e bom matemático G.H. Hard, né? Os matemáticos velhos devem divulgar os problemas e os novos devem resolvê-los. Aqui eu apresento duas sugestões de leituras. Esse livro da esquerda é um livro de divulgação científica, né? Um livro que dá para ler sem profundos conhecimentos de matemática, quase não tem pré-requisitos, mas é bastante completo. E o livro da direita é um livro um pouco mais técnico, que já trata mais de gráficos, a demonstração em si, enfim. Seria isso. Agradeço a atenção de todos, peço perdão, que é a primeira vez que eu apresento assim distante. Eu prefiro sentir mais o calor humano, tá bom? Então, obrigado pela atenção e estou aberto, gente, a questionamentos, perguntas, esclarecimentos, coisas que eu não tenha deixado de fato claro. Obrigado, pessoal. Professor Carlos, muito obrigado aí, foi muito boa sua palestra aí, foi encantador aí o assunto. Nós vamos agora abrir para algumas perguntas, já existem algumas aqui, Certo. mas nós gostaríamos de convidar, principalmente os alunos, que não fiquem acanhados, tá? O objetivo é que eles tirem dúvidas, que façam perguntas. Podem enviar suas perguntas aqui, que nós estamos separando elas, tá? Vamos começar aqui com algumas perguntas. Primeira coisa, professor, eu gostaria também de fazer um agradecimento aqui. Nós temos aqui praticamente todos os professores do nosso departamento de matemática, tá certo? Nós temos aqui professores de outro departamento, nós temos aqui o professor Edson, que é de outro departamento, nós temos professores aqui do Instituto, mas de outro campus. Nós também gostaríamos de agradecer a presença deles, em especial, por exemplo, o professor Diego Eloy, que está aqui conosco. Tem muitos outros aqui, eu não vou dizer o nome de todos, tá? Porque nós não temos tempo, mas que fique meu agradecimento aqui à presença de todos, dos nossos alunos, de alunos de outras instituições aqui, temos aluno da UES, temos aluno da UFC, temos aluno aqui de institutos de outros campos também, tá? Bacana. Diego Ponciano, você gostaria de iniciar fazendo alguma pergunta ao professor Carlos? Acho melhor primeiro responder aquela pergunta lá do Charlon Souza, né, sobre a questão de onde é que a apresentação vai estar disponibilizada, deixar essas informações para o pessoal, né, sobre a questão até da semana passada também, né, da palestra da semana passada. Eu posso, ao final da palestra aqui, eu envio para você, Eurípides, aí você vê aí qual é o canal melhor para partilhar o slide sem nenhum problema, os slides. Tá ótimo, tá ótimo. Então, o professor Carlos vai disponibilizar... Assim que terminar aqui a nossa conferência, aí eu mando um e-mail para você, aí você vê qual é o melhor caminho aí para compartilhar. Eu não sei se tem como compartilhar aqui direto, não sei. Nós vamos colocar na página do nosso site, tá bom? Pronto. Pronto, então vou fazer aqui a primeira pergunta, que foi feita aqui pelo professor Davi. Certo. Ele pergunta se existe alguma particularidade geométrica entre as regiões para que seja satisfeito o teorema das quatro cores. Não existe nenhuma particularidade. A única exigência é que você considere como vizinhas duas regiões que têm uma linha fronteira em comum. Se duas regiões têm um ponto em comum, imagina um mapa em que duas determinadas regiões têm em comum apenas um ponto. Nesse caso, essas regiões não são consideradas vizinhas. É a única restrição. Para ser consideradas vizinhas, tem que ter uma linha em fronteira. Tá certo? Deu para entender o que eu falei? Eu entendi, professor. Deixa eu só... Pronto. Assim, eu estava aqui analisando sua palestra, que é um problema muito interessante. Enquanto você palestrava, eu fiquei tentando aqui imaginar algumas possíveis
cidades, regiões, Certo. claro, né? É mais uma questão de realmente você se certificar do que você está falando é correto. Mas eu fiquei pensando em algum contra-exemplo. Então eu fiquei vendo alguma questão de convexidade da região, se poderia atrapalhar, mas realmente sempre quando eu pensava, a gente conseguia colocar uma cor diferente nesses locais que não tinha convexidade, sabe? E realmente eu fiquei essa dúvida. Então só precisa realmente ter uma fronteira. Uma fronteira em comum. Exatamente, uma linha fronteira. Interessante. Obrigado aí. Nada, que é isso, um prazer. Próxima pergunta, professor Carlos, é feita por um colega nosso de trabalho, o professor Marcos Irineu. Ele está perguntando o seguinte: quais dos casos apresentados possuem uma demonstração acessível a estudantes de graduação? O caso acessível, inclusive eu comentei no meio da palestra, é o caso do teorema das 5 cores, o que já é bastante impactante para o estudante, né? Eu já fiz esse teste em uma turma minha aqui, que eu estava dando aula de indução e tal, uns alunos meio olímpicos, e eu estava explicando indução e coloquei, já depois de muitos exercícios, quando eles estavam bem familiarizados com a indução, eu coloquei o teorema das 5 cores. É muito acessível e você pode encontrar nesse livro do lado esquerdo, esse livro que eu dei 2 livros no final, né? Tem um livro da capa preta e o capa amarela. O livro de capa amarela, ele apresenta essa demonstração do teorema das 5 cores. É bastante acessível a um aluno do início de graduação, sem dúvida. E é muito agora, professor, né? Professor, essa fórmula que aparece com a raiz aí, essa daí é teoria do grafo mesmo pesada, né? Isso aí é pesada. Aí a teoria, tem que usar a teoria de grafos pesada. É uma fórmula... O bacana que eu acho é que a fórmula é bem fechadinha, bem bonitinha, né? Uhum. Mas para se atingir a fórmula, aí realmente tem que usar muita coisa de grafos, de fato. Isso você tem nessa referência desse outro livro, nesse livro preto que eu falei, aí ele vai com mais profundidade, com mais cuidado, é um livro mais teórico do assunto mesmo. O primeiro livro, o amarelo, é mais de divulgação, para contar um pouco da história, como eu contei aqui, sabe? Entendi. Mas vale a pena, é muito bonito. A próxima pergunta aqui é do Fernando Luiz, e até interessante a pergunta dele, com o advento aí da melhoria dos computadores, computador quântico, inteligência artificial e tudo. E aí ele pergunta até que ponto é aceito o uso de computador em provas matemáticas. O pessoal da computação que diz aí que lá no futuro os computadores vão fazer as demonstrações de tudo, né? Então veja bem, há um pouco de folclore, né, assim, em dizer que essa prova é feita com o computador. O folclore é no seguinte fato: o computador, num certo instante, ele é posto para fazer contas que, teoricamente, você conseguiria fazer na mão, mas que a vida não seria suficientemente longa, né? Então, com o avanço dos computadores, mesmo que se chegue ao que se fala aí no computador quântico, que faz milhares ou talvez bilhares, eu nem sei, de multiplicações e divisões por segundo, mas mesmo com o avanço das máquinas, o que vai acontecer é apenas a diminuição no tempo de computação, né? A prova que se tem hoje, a última prova, a de 1994, a máquina demorou um dia fazendo as contas. Se você coloca um computador mais potente, o que vai diminuir é esse tempo, né? Talvez demorar 10 minutos ou 1 minuto, mas o fato é que a prova ela é considerada válida, porque até o momento em que a prova é feita pela mão do homem, tá certo? É feita com técnicas válidas, com argumentos válidos, com teoremas sustentados na teoria, e o computador é feito apenas para se fazer a conta. É mais ou menos, eu vou dar uma comparação, não é a mesma coisa, mas é mais ou menos que um aluno fizesse uma questão, um aluno do ensino médio fizesse uma questão e chegasse na resposta 17/2. Aí ele não sabe fazer a divisão, e pega a calculadora e divide 17 por 2 e dá 8,5. Então, ele usou a máquina apenas para exibir a resposta final, talvez se fosse exigida em forma decimal e tal, mas o argumento em si, o desenvolvimento do teorema é um desenvolvimento teórico.
Então, a prova do computador, ela, nesse caso, ela é aceita por isso. É diferente de quando você usa, por exemplo, vamos dar um outro exemplo. Você vai usar um programa conhecido que é o GeoGebra. Você quer mostrar que as 3 alturas de um triângulo se cruzam num ponto chamado ortocentro. Aí você faz um desenho no GeoGebra com 3 alturas de um triângulo, tá aqui, demonstrei. Não, aí não. Porque aí você está... é diferente, né? Você está particularizando para um triângulo específico, será que vale para todos? É diferente. Você não está usando a máquina só para fazer uma conta, não é? Então é isso. Então, mesmo na minha opinião, o que se precisa fazer, o que eu convidei, inclusive, aos jovens fazerem, é pensarem em uma outra alternativa de solução para se diminuir tanto o número de possibilidades que não seja necessário, num certo momento, colocar o computador para executar as contas. Tá certo? Essa é a minha opinião. Amigos, por favor, se puderem desligar o microfone, a gente agradece. Vou deixar o professor Carlos responder. Valeu, obrigado. Tem uma outra pergunta aqui. Essa pergunta é minha, inclusive. Ela vai ser uma pergunta que vai iniciar com um comentário, que é o seguinte, acho que aqui... Você gostou das não orientáveis, tenho certeza. Gostei das não orientáveis, inclusive você tomou minha pergunta, né? Era uma das perguntas que eu aqui. Mas é o seguinte, eu achei muito curioso o fato de que quando você está na esfera, que é uma superfície de topologia trivial, ou seja, significa dizer que tem grupo fundamental finito, os laços são contráteis, mas quando você aumenta a topologia, quando a topologia é não trivial, ou seja, quando você complica a topologia da variedade, da superfície, você tem resposta completa para o problema. É verdade. Então, é extremamente... Deixa eu só lhe atrapalhar um pouquinho, Eurípides. Isso me lembrou muito, quando eu li esse livro, exatamente quando eu conheci esse fato que você está relatando, isso me lembrou muito aquela história do Steve Smale com a conjectura de Poincaré, que para n maior do que 5, se não me engano, a técnica do Smale funcionava, e que para n igual a 4, o Thurston tinha feito a solução, e que para o n igual a 3, teve que se esperar o barbudo do Perelman fazer. Né? Então, me lembrou muito isso, porque nos casos mais complicados, é muito surpreendente, é mais um exemplo em matemática de que, às vezes, as técnicas mais sofisticadas deixam os casos mais elementares de fora, mais elementares entre aspas, né? Teoricamente, esperados serem mais... É muito curioso, eu fiquei muito intrigado com isso também. Mas pode prosseguir, desculpa, é só porque eu não esqueci do Smale, que eu achei parecida essa história. E, de fato, eu também pensei, quando você estava apresentando, eu pensei nisso. Isso. Inclusive tem pesquisadores aqui nessa videoconferência que são especialistas nisso, tá? Pronto, continuando a pergunta, então você tem uma fórmula fechadinha que foi de 1966, do Ringel e do Young, que fizeram uma fórmula fechada, mas para de gênero maior ou igual a 1, uma fórmula bem bonitinha. Isso. Então você tem uma fórmula bem bonitinha, bem fechada. Aí a minha pergunta é o seguinte: esse problema já foi proposto, pensado, conjecturado para alguém, não para a superfície, mas para 3 variedades, por exemplo, uma esfera de dimensão 3. Essa pergunta existe? Eu não sei, eu não conheço. Eu não conheço se esse problema já foi proposto. Eu, apenas num chute, porque os matemáticos são pessoas extremamente curiosas, eu chutaria que alguém já deve ter pensado, mas eu não conheço se tem alguma coisa feita. Eu realmente não conheço. Mas é uma coisa muito curiosa, muito curiosa. Eu realmente não tenho referência nem conhecimento de que tenha sido feito para coisas mais gerais, tipo variedades, não sei. Entendi. Acho que é uma coisa que a gente pode investigar, pelo menos eu fiquei curioso também. Entendi. Perfeito. Bacana. Aproveitando essa questão dos objetos não orientáveis, aí o Ícaro César até pergunta aqui se existe alguma fórmula, né, para os objetos não orientáveis que dê aquela resposta correta lá para a garrafa de Klein. E falou que foi 6, né? Exatamente. Não, a garrafa de Klein era o único caso realmente que a fórmula era geral, mas a garrafa de Klein era realmente uma exceção e não faz muito, assim, talvez não seja muito de interesse achar uma fórmula que funcione em apenas um caso, né?
é um caso, é uma exceção, então a exceção realmente é para ser deixada como exceção à fórmula, já que é só uma, ainda mais se tivesse uma família de exceções, e se fosse buscar uma fórmula, ó, nessa família de exceções, então tem essa fórmula que funciona, seria mais natural, concorda? Com certeza. Pois é. Pois é isso. Certo. O Rivaldo Rebouças perguntou o seguinte: Robertson, Sun e Simon e Thomas conseguiram reduzir a resolução do problema a dimensão consideravelmente mais manejáveis do que a de Apple e Hank. Certo. Tem algum vídeo ou local onde podemos ver os ensaios, as provas computacionais apresentadas do teorema por eles? O vídeo eu não conheço. O que existe na literatura são as referências. Existe, se você procurar na internet, colocar, você vai encontrar o paper original da prova e tudo, é disponível livremente para todo mundo. E o que eu aconselho, se a pessoa se interessou pelo problema, é, como primeira referência, dar uma lida nesse livro preto, que eu coloquei aí no final. Que é um livro que não é básico, mas também não é avançado. Digamos, é o primeiro, o livro amarelo, da capa amarela, é um livro de leitura de final de noite. Você está cansado e vai ler para dormir. O livro preto não, um livro de você sentar e estudar o assunto, certo? Apesar de que ele não contém todos os detalhes das provas. E, mesmo para um nível em que ele se trata, que é um livro escrito a nível de graduação, ele cita aquela velha frase, vamos admitir certas coisas que está acima do que nós estamos tratando. Mas existem referências específicas sobre o assunto, de fato. Agora, vídeo eu não conheço. Eu nunca fui atrás, na verdade. Certo. Tá bom? Mas a referência de preto, eu aconselho fortemente esses dois livros. Para quem se interessou pelo assunto, é muito... E para quem nunca viu nada sobre o assunto, eu sou um aluno do começo da graduação, nunca vi nada sobre o assunto. Tem um artigo na revista do professor de matemática, eu não vou lembrar o nome, mas você pode colocar na internet, RPM, que é sobre o teorema das quatro cores, se eu não me engano, escrito pelo Eduardo Wagner ou talvez pelo Morgado nos anos 80. É 3 ou 4 páginas muito educativas sobre o teorema. A pessoa sai com uma boa noção. Certo. Complementando a pergunta aí do colega, só uma curiosidade que me veio agora, na demonstração deles, ele usa a topologia como? Só um comentário rápido. Eu sei que a demonstração deve ser complicada, mas a topologia é realmente fundamental aí. Mas como? É curioso para mim. Eu não conheço, assim, profundamente, todos os passos da demonstração, tá certo? Até porque, como eu disse a você, nesse livro que eu citei aí, no livro mais técnico, no preto, ele também não apresenta todos os passos, entendeu? Então, realmente é um mundo que não é muito superficial. Você precisa entrar na prova com bastante tempo, bastante dedicação para compreender os pormenores. Mas você está coberto de razão. Sem nenhuma dúvida, a topologia vai entrar fortemente, não é? E é muito curioso que um problema que tenha começado com uma brincadeira de pintar um mapa em cima de uma mesa se acabe numa teoria de topologia, não é? Acabe não, mas passe, por exemplo, numa coisa como a característica de Euler-Poincaré. Mas eu não conheço Eurípides profundamente, não. A demonstração, assim, não é uma demonstração que eu conheça, que eu possa fazer assim, vou fazer agora. Precisaria ver. Tá bom? Beleza. O Jackson Alves aqui, não sei se é bem uma pergunta, acho que ele deixou uma afirmação aqui, que em percolação, o valor da probabilidade crítica lá do modelo de Bernoulli, de elos, em L elevado a D, só um comentário que ele está fazendo, é sabido que para dimensões D igual a 2, né, é maior ou igual do que 19. Ele disse que é também bastante curioso essa mesma relação lá com a questão das cores. Eu conheço esse fato aí também. O Eurípides falou aí que eu fiz um mestrado em matemática aplicada e eu estudei teoria de probabilidade, em particular percolação.
E sempre que você vai para coisas que mexem com combinatória e probabilidade, em alguns momentos, ela agride sem piedade a intuição do cidadão. Né? E esse teorema das 4 cores aí, esse fato, eu não sei se eu fui claro o suficiente, mas o fato da fórmula, aquela fórmula fechadinha, a demonstração da fórmula não contemplar a esfera, e o fato de, mesmo assim, a fórmula, quando usada na esfera, dar a resposta correta, é realmente uma coisa muito intrigante, não é? Vocês entenderam isso, né? Que com certeza. A técnica da demonstração deixa a esfera de fora. Entretanto, se você esquece a técnica e pega a fórmula final e aplica na esfera, dá certo. É curiosíssimo. Professor. Oi. Eu posso fazer um comentário? Claro, deve. Pode ficar à vontade. Sim, primeiro saudar o professor Carlos, né, daqui da Universidade da UFRN. Né? Obrigado. O comentário que eu fiz acerca do modelo de percolação é porque vocês fizeram um comentário... Tá falando, né? Isso mesmo, professor. Jacques. Conheci pela voz. Então, o comentário que eu iria fazer era que quando vocês estavam falando sobre a questão da topologia, de você considerar a topologia não trivial, né, você tinha comentado sobre a fórmula do Ismail, valer para dimensões, dimensão igual a 4, não, dimensões todas maiores do que ou igual a 5, né? Isso, exatamente. Então, o comentário que eu fiz foi que em percolação é muito importante, né, até para questões de aplicações, né, na parte de petróleo, engenharia de petróleo e tal, é muito interessante você tentar obter o parâmetro crítico da probabilidade de percolação em dimensão 3. No entanto, o Henry Kasten, ele provou que para dimensões maiores do que ou igual a 19, existe uma fórmula fechada para a probabilidade crítica. E para dimensão 2 também. No entanto, entre dimensões 3 e 18, e 3 em particular, por esse potencial de aplicação, não se sabe. Não se sabe nem uma fórmula e nem o comportamento, desconfia-se de algumas coisas, inclusive um matemático francês chamado Dominique Copin, é um cara que tem desbravado muito nessa área, tentando atacar esse problema. É um problema em aberto, muito difícil, inclusive. Muito legal, Jackson. É muito legal. Assim, o problema não é diretamente ligado ao teorema das 4 cores, mas você me fez relembrar coisas. Tem aquelas coisas que você já viu uma vez e que ficam perdidas na sua memória, né? Eu fiz um curso de percolação aqui na época, e tinha, na minha memória, quando você falou, eu lembrei, mas eu não lembrava desse detalhe, realmente, que tem uns casos de 2 a 17, né? Que ficam aí em aberto. É bacana. Gostei de Jackson. Obrigado aí por essa lembrança. Fiquei feliz com ela. É isso aí. Mais perguntas, Eurípides? Vamos lá. Eu gostaria de fazer um comentário, não necessariamente uma pergunta, mas um comentário de agradecimento novamente ao pessoal aqui. O professor Carlos é um amigo, é um grande amigo que eu tenho há muitos anos, e gostaria de deixar registrado aqui aos nossos alunos que aproveitem o professor Carlos. O professor Carlos, em breve, estará aqui no Ceará conosco, participando aqui, vocês vão conhecê-lo presencialmente. Então, assim, é um prazer enorme para a nossa instituição, professor, ter a sua participação conosco aqui. Nós, em breve, vamos estar encerrando, em breve, não queremos tomar muito seu tempo, sabemos de suas ocupações, mas vamos abrir mais uns 10 minutinhos de pergunta para os meninos aqui, e aí nós encerramos. À vontade, não estou apressado, não. Fica à vontade, os alunos agora. Eu ouvi os professores, queria ouvir os alunos agora. Né? Uma palavra aos alunos, e uma palavra que foi dita no começo, se não me engano, não sei se foi o Carlos Henrique, tanta gente já falou, já me perdi. Mas quando nós assistimos uma palestra, em geral, nós não entendemos muita coisa sobre a palestra. A palestra sempre é um duelo entre quem apresenta e quem assiste. Quem apresenta acha que está sendo claro, e quem assiste sempre tem certeza que não entende quase nada, né? Então, isso é normal, inclusive para nós, professores, né? O Eurípides está aí, que já foi meu parceiro de muitos eventos e tal.
A gente senta e diz, a gente olha assim para o lado, né, Eurípides, e diz, pô, será que tem alguém entendendo isso aí? Ou sou só eu que não estou entendendo? Só eu que sou o jumento mesmo. Então, é extremamente normal. E o principal de uma palestra, claro, é ótimo se você conseguir, numa palestra, entender muitas coisas, maravilhoso. Mas também, se você não conseguir entender boa parte, ou se você entendeu muito pouco, tá certo? O principal agente da palestra é plantar a semente, né, motivadora e fazer com que você conheça certos aspectos, certos assuntos, problemas, pontos de vista, que, como eu falei no começo, na aula regular, muitas vezes você passa o curso inteiro e não conhece por mera falta de tempo, tem muitas coisas para se estudar, não é? Então, eu sempre faço isso, certo? Eu sempre tento... Quando eu assisto uma palestra, eu digo, poxa, será que aí sempre fica alguma questão, eu vou atrás, e às vezes fico sendo chato, mandando um e-mail para o professor, enfim. Mas é isso. Só um comentário. Eu queria só. Eu também tenho um comentário para fazer, mas pode fazer, professor Davi. Não, mas assim, chega a ser até engraçado. Eu confesso que quando eu peguei o folder da palestra, né, eu não li o resumo, compartilho com os colegas e tudo, mas na minha cabeça tu ias falar sobre aquele problema que relaciona com álgebra linear a fabricação, a confecção de cores, tá entendendo? Não tem nada a ver com o que você palestrou. Exatamente. Tá certo. Mesmo. Tá bom. Professor, fui eu que falei, né, no início sobre esse assunto, e eu lembro que em 2014 eu estava em Ilhéus, né, num evento que teve lá de 10 dias, e estava conversando, e o diretor do departamento lá, da UFSC, ele virou para os alunos, estava no auditório lá, né, estava no final da noite do primeiro dia, e ele disse, se você estiver pensando que você veio para cá, assistiu essa palestra e você não entendeu nada, é um absurdo uma coisa dessa, porque aqui, dos 100 que tem, talvez 99 não entenderam nada. Aí todo mundo olhou para um lado, olhou para o outro, e eu sempre digo aqui, né? E aqui, há dias atrás, eu tive o prazer, o privilégio de estar sentado aqui com o professor Eurípides e o professor Edson Sampaio aqui. Eu estava assistindo uma palestra lá, de alguns professores de fora, e o professor Edson também esteve lá, depois ele ministrou essa parte, e sentando depois eu fiquei, poxa, cara, será que o negócio é tão pesado assim? E aí eles me disseram assim, cara, a quantidade de pré-requisito é absurdo, então assim, não vai se preocupar nesse momento, né? Isso, então assim, é algo que muitas vezes os nossos alunos acham que eles vão receber as palestras e vão entender tudo, de todas as formas, né, sempre, e não é assim. É muito interessante quando você consegue ver uma palestra nova, algo que você não tinha nada a ver e desperta para você algo muito legal. Exatamente. Nesse mesmo seminário aí, nesse mesmo evento, em 2014, tinha um professor da Paraíba que estava falando sobre grafos, e ele estava com uma aluna, e ele falou de grafos e transporte e logística, no sentido de transporte e logística, né? Não fenômeno de transporte, mas transporte e logística mesmo. E ele teve uma abordagem tão massa e tão louca que eu disse, cara, nunca imaginei que pudesse fazer. E aí você já está falando algo, a gente já coloca mapa, já coloca distrito, já faz, ele usava um CDD lá, uma coisa muito massa. Então, quer dizer, volto a falar para mim, para os amigos e para os alunos, galera, nunca esqueça, sempre tem algo novo que você pode aprender e não vá para uma palestra achando que você vai entender tudo, às vezes você não entende de jeito nenhum. Você falou uma coisa aí, Carlos, que é verdade. Às vezes o cara viu agora o Teorema das 4 cores e nunca ouviu falar sobre grafos. Aí o cara vai ler sobre grafos e se interessa. E às vezes é assim que se modifica a vida profissional da pessoa, né? Às vezes a pessoa tem contato com um assunto, não diretamente com o tema daquela palestra. Eu mesmo já escrevi muitos artigos, muitas coisas, assim. Peguei uma ideia solta numa palestra, que não era a ideia central da palestra, e comecei a estudar, comecei a desenvolver, e daí nasceram muitas coisas boas. Deixa eu ter um comentário aqui, um comentário que é bem simples. O professor Carlos, um dia almoçando comigo, acho que foi em 2016,
falou de um resultado muito curioso, que era o seguinte, o seno de 1 grau, ele é um número algébrico ou transcendente, Eurípides? Foi a pergunta que ele me fez. E nós, durante esse almoço, nós começamos a pensar nesse problema, e anos depois nós publicamos um artiguinho numa revista portuguesa da Universidade de Coimbra, um artiguinho de divulgação dando uma demonstração elementar para isso. Então, exatamente. Surgiu na hora do almoço. Exato. Eu quero só dizer aí ao professor Carlos Gomes que esses almoços aí, rapaz, muitas vezes eu converso com o Eurípides e diz, cara, os almoços que nós tínhamos aqui eram fantásticos, viu? Deve ter saído muita matemática aí. Nessa brincadeira. Bastante. Pois é. Professor, antes de eu fazer a próxima pergunta, eu recebi uma mensagem aqui do WhatsApp de uma aluna, e a aluna gostaria de fazer uma pergunta não referente à palestra, mas ela ficou curiosa um pouco sobre sua vida, como foi sua escolha matemática, por que você escolheu fazer mestrado, doutorado. Ela é aluna do curso de licenciatura aqui, mas gostaria de ter um pouco da sua história como motivação. Minha história é um pouco longa, mas eu vou resumir em 1 minuto minha história, tentar resumir. É o seguinte, eu me considero matemático apaixonado por natureza, só que eu tentei contrariar a natureza e entrei no curso de engenharia elétrica, onde eu passei 4 anos no curso de engenharia elétrica, e cursando engenharia elétrica, já no primeiro ano, quando eu entrei na universidade, eu virei professor de cursinho pré-vestibular, preparação para entrar na universidade na época. E assim passei 18 anos como professor, e no 4º ano de engenharia eu disse, não é o que eu quero é fazer matemática, que é o que eu gosto. E fui fazer matemática, continuei sendo professor de cursinho pré-vestibular, mas sempre com a intenção de seguir carreira em matemática. E foi difícil, porque eram 2 mundos muito diferentes, o mundo da universidade e o mundo que eu trabalhava, com outros interesses e tal, e acabei conseguindo concluir o mestrado, e em seguida não, dei uma parada e um tempo depois do doutorado, e São Paulo me abriu um horizonte para o mundo, realmente foi uma escolha fantástica que eu fiz, né? Tive a sorte de um orientador realmente extraordinário, que me abriu portas no mundo inteiro e me deu a oportunidade de frequentar grandes universidades. Sou muito grato a ele. Mas a minha escolha de matemática foi de paixão. É simplesmente uma coisa que você sabe que é aquilo que você é feliz fazendo, né? E eu sempre digo para os meus alunos, você precisa fazer aquilo que o seu trabalho, nós temos a oportunidade, nós que gostamos de matemática, temos a oportunidade de trabalhar com uma coisa que a gente gosta. Às vezes eu não acredito que as pessoas me pagam para eu fazer esses problemas, entendeu? É muito surpreendente que alguém me pague para eu mostrar esses problemas. Às vezes eu mesmo me assusto com isso, mas já que me pagam, eu recebo para fazer esses problemas, é uma coisa que eu não tenho como trabalho. Então, antes de mais nada, você precisa sentir prazer naquilo que você faz, e uma coisa é certa, se você encara com prazer e com seriedade e com dedicação, tem espaço para todo mundo, com certeza. Ninguém que se dedica e que faz a coisa com seriedade, falta espaço. Espaço é disponível, você tem que ralar e tudo, sem dúvida, mas o espaço sempre existe para quem está decidido a fazer isso. Então, o conselho que eu dou é, se você gosta, siga em frente, senta na cadeira, aperta os cintos e começa a estudar que chega. Isso é verdade. E também para os alunos tem que dizer que tem que acreditar no potencial de cada um, né? Não, com certeza. Para acreditar neles mesmos, né? E com a humildade de saber que você está sempre aprendendo, né? Então, algumas vezes os alunos dizem, pô, você sabe muito matemática. Eu disse, não sei matemática, eu estudo matemática, é diferente, ninguém sabe. É uma coisa muito complexa, entendeu? Você estuda, você tem prazer, você conhece muitas coisas e tal, porque você visitou muitos livros, muitos lugares e tudo, mas você tem que ter consciência, tem que ter humildade também, porque não é brincadeira, não. E aproveitando, então, essas mensagens aí para os alunos, e a sua história aí para eles,
professor Cirineu aqui pergunta assim, para os alunos, né, que gostaram do assunto e pretendem se aprofundar, quais seriam os pré-requisitos, quais os assuntos, né, no caso, que são precisos aí para se aprofundar, entender as demonstrações, tudo que tem já sobre o teorema das 4 cores? Para os alunos, o primeiro pré-requisito seria você ter uma certa introdução à teoria de grafos. E isso você pode começar. A primeira leitura que eu sugiro é aquele pequeno artigo da Revista do Professor de Matemática. E em seguida tem um outro material que está no site da OBMEP, naqueles caderninhos do PIC. Pode entrar lá no site da OBMEP, tem cadernos do PIC, se não me engano. E tem lá um caderninho que é sobre grafos, escrito por um professor lá da UFRJ, de maneira muito intuitiva. Então, esses são os pré-requisitos iniciais. Então, se você começa a fazer uma leitura através desse artigo da RPM e depois desse material da OBMEP, você já fica com uma noção bem razoável. E aí você pode depois pegar um livro realmente que trate do assunto. E se você começa num livro que realmente trata do assunto, pode ser um pouco frustrante, né? A pessoa pode, inclusive, se desestimular achando que não é capaz e não é verdade. É tipo quem frequenta a academia, você quando vai o primeiro dia na academia, você não coloca 50 quilos de cada lado. Você começa com aqueles pezinhos bem pequenininhos, porque você não aguenta. Né? Mas daqui a pouco você está colocando 50 quilos. E é assim que funciona com qualquer coisa, não só com matemática, funciona na vida. Professor, e sobre as bases, os fundamentos topológicos, o que é que o senhor sugere para os alunos? Os livros da SBM, do Projeto Euclides, alguma coisa assim? O que se usa de topologia, pelo menos no nível intermediário aí, é muito pouco. Tá? O que você vai precisar de topologia se você realmente quiser se aprofundar nos pormenores das demonstrações, envolvendo... E tem uma parte de topologia, tá certo? A topologia necessária, ela é tratada nos próprios livros de grafos mais avançados. Porque quando você vai para um livro de topologia em si, aí ele não leva tanto para esse lado, né? Ele leva mais para o lado de questões de continuidade, enfim, coisas mais típicas de topologia mesmo. Então, eu acho que para quem estiver interessado especificamente nessa direção, seria fazer essa breve introdução de grafos e depois pegar um livro mais sério sobre grafos, que aí, dentro do próprio livro, o que é de topologia necessário para o assunto, acho que o próprio livro ele já supre, muitas vezes no apêndice, tá certo? Porque um livro de topologia é muito específico, topologia é uma coisa muito grande, muito gigante, né? Então, assim, é um esforço muito grande, se o interesse for realmente seguir nesse assunto. Se for estudar outras coisas, aí não, é topologia mesmo. Tá bom? Mas os livros da SBM realmente são maravilhosos. Eu sou muito fã de todos eles. Eu quero só aproveitar aqui o embalo antes de passar para o professor Davi. Só falar aqui que hoje, professor, nós tivemos pessoas aqui de Fortaleza, Maracanaú, Itarema, Redenção, Nova Russas, Milhã, tá certo? Aqui no Ceará. Nós tivemos o pessoal de Natal aí. Tivemos aqui um professor, uma pessoa aqui de Bodocó, no Pernambuco. Sério? Ele tá aí mais não, ele deve ter saído já de Bodocó. E às vezes a gente tá aqui falando pros meninos, gente, botem aqui o local de onde você tá certo? O Diego Eloy saiu. O Genilson tá aí, o Genilson sabe, tô aqui, o Genilson. E às vezes a gente diz, gente, bote onde você de onde você está, pra gente conhecer, né? Pra gente saber de onde é. Pra gente saber o alcance também, né, da reunião. Bacana, rapaz. Essa atitude de vocês é muito positiva. Isso, principalmente nesse momento, né, que tá todo mundo aí meio triste, meio estressado em casa, isso é motivador para os alunos se manterem com hábito de estudo e tudo, entendeu? Não professor só para os alunos, para nós também. Professor Edson Sampaio, só para responder aqui o professor Edson que fez a pergunta, o senhor mesmo, viu, que eu coloquei, viu, professor Edson Sampaio, de Milhã. Ele perguntou aqui se além dele tinha mais alguém, mas foi ele mesmo que eu coloquei aqui, que eu sabia, terra maravilhosa, viu? Pois então eu vou passar aqui já para o professor Davi, Eurípides e Diego, ainda tem alguma pergunta? Só um comentário aqui. Opa, pronto.
deu uma recomendação aqui, Cirineu, chamado Graph Theory, eu não sei pronunciar o nome desse cara, acho que é Distal, não sei. Ele deu uma recomendação de livro sobre esse tema aí. Então, esse livro é ótimo, os alunos vão gostar. Ele só não é muito, assim, ele não é básico, mas ele é bom. Eu conheço. Tá ótimo, então. Pronto, eu finalizo por aqui, agradeço novamente a presença de todos, agradeço a presença do professor Carlos, a gentileza... Obrigado, eu que agradeço. E vou passar ao professor Davi. Desculpa. Antes de passar para o Davi aí, também só agradecer e fazer o último comentário, já que estão acrescentando as cidades aí, colocar Morada Nova, né, que é a minha cidade, e a segunda capital do Ceará, que é Iguatu. Lagoa Seca, rapaz! Lagoa Seca! Professor Edson. Mas é isso aí, só agradecer, então. Viu, Carlos? O professor Edson está lhe agradecendo pela ótima palestra. Eu que agradeço a atenção, viu? Um prazer. Assim que passar tudo, eu vou aí fazer uma visita a vocês. Davi? Pronto. Professor Carlos, demais participantes aqui da palestra. A gente quer primeiramente agradecer a presença de vocês, tá bom? Eu acho que é importante enfatizar, professor Carlos e aos demais, que lá no Instituto Federal do Ceará, especificamente falando de Maracanã, nós somos um curso muito novo. A gente, enquanto curso de licenciatura em matemática, está ainda na segunda turma, né? A gente teve uma seleção em 2019.2, estamos agora com a segunda turma, e só um detalhezinho, eu estou sendo aqui avisado que estou tendo interferência, deixa eu ver se é por conta aqui do... Acredito que vai melhorar agora. Então, nós somos ainda a segunda turma, e para a gente, essas experiências são muito novas ainda, né? De um modo geral, a nossa instituição, ela não tem a cultura de fortalecer a pesquisa como nas universidades. Eu falo isso com certa propriedade por ter tido a minha formação acadêmica toda na universidade, mas por ter trabalhado em outras 3 universidades federais antes do Instituto, né? Inclusive, eu passei um tempo trabalhando aí no Rio Grande do Norte, na UFESA, no período de 2010, 2011, não me lembro direito, né? Mas o fato é que isso tem sido uma oportunidade muito grande para os nossos alunos, e a gente idealizou, professor, que nesse primeiro momento, a gente iria tentar ver se realmente nós conseguiremos trazer pessoas de renome, tá certo? Que têm, de fato, uma significativa contribuição na matemática, não somente para a abordagem dos problemas em si, mas como divulgadores da matemática, tá certo? Então, a gente pensou tanto na perspectiva de ter pessoas que falassem na atuação enquanto professor, como pesquisadores também, né? E eu acredito que isso vai funcionar para os nossos alunos como um norte, como uma tentativa de vislumbrar o futuro, quais são as atuações a qual eles possam vir a ter, né? Então, a gente está lhe agradecendo em nome da coordenação do curso de licenciatura em matemática. Para nós, foi uma grande honra e prestígio ter ele conosco, tá certo? Desde já, eu aproveito a sua boa vontade para enfatizar que no momento um pouco mais tranquilo, né, onde a gente não esteja nessa pandemia, a gente possa ter o privilégio de tê-lo conosco presencialmente lá. Com certeza, vai ser um prazer para mim. Para você bom aí, tá certo? Tá bom, então. O prazer é meu, viu? Com certeza irei visitar os amigos e eu acho que vocês estão tomando um rumo muito interessante. O Ceará, para mim, é sempre referência quando se trata de educação, sempre, em qualquer nível de ensino, o Ceará, para mim, é sempre referência, e isso não há outra explicação na minha cabeça, senão a seriedade com a qual vocês, em todos os níveis de ensino, tratam a educação. O Ceará realmente é diferenciado, tá certo? Então, é um prazer enorme compartilhar a minha experiência com vocês e também aprender com vocês. Eu aproveito também para convidar todos que aqui estão, que na semana que vem nós temos a palestra do professor Edson Sampaio, que se encontra aqui conosco, um grande amigo aí de todos, especialmente do Eurípides, tem uma proximidade com vocês também, e a gente entende que será uma excelente oportunidade para que os nossos alunos, especialmente, tá bom, possam ter o privilégio de estar assistindo essa palestra e amadurecendo matematicamente os nossos pensamentos.
Eu espero que realmente seja um momento oportuno para todos. Deixo desde já o convite estendido para todo mundo mais uma vez. E eu espero que a gente possa, ao fechar esse ciclo de palestras, ter uma visão diferente do que é matemática, tanto no sentido de divulgá-lo como uma ciência bonita. Eu fui orientado durante muito tempo pelo professor Jorge Herbert, você deve conhecer, e ele fez um comentário a respeito da matemática que eu achei muito interessante. Eu nem sei se ele bebe, mas ele disse que para ele a matemática era como uma cachaça. Você tomava de pouquinho e logo estava viciado, estava completamente fora de si, perdia a sobriedade por tão bonita e instigante ela ser. E eu espero que isso possa ser também, no sentido bom da palavra, para os nossos alunos, tá certo? Bacana demais. Gostei da frase. Tá bom, então. Pois tá bom, amigo. Foi um grande prazer. Eu vou mandar o material pro Eurípides, tá bom? Valeu. Pronto. Beleza. Um abraço. Tchau.